Olá, que alegria chegar ao terceiro episódio dessa segunda temporada do programa Olhares Juvenis. Meu nome é Felipe Davi, eu faço parte da equipe de redação da Flâmula Juvenil e que alegria, né? Que alegria poder conversar sobre temas tão importantes com essa turma, né, de adolescentes. E esse espaço é para isso mesmo, para que eles e elas possam falar e conversar sobre temas importantes a respeito da palavra de Deus. E nessa segunda temporada, tendo como base a revista Flâmula Juvenil Conectou, que é a edição lançada nesse segundo semestre de 2021. E nós estamos conversando nesses primeiros episódios a respeito da nossa conexão com Deus a partir das disciplinas espirituais e dos meios de graças, que são práticas tão importantes para que a gente possa desenvolver o nosso relacionamento com Deus. E hoje um tema tão importante também, que é a Bíblia, um Deus que fala. Como é importante, né? Como que é importante a gente ter a prática da leitura bíblica, e nós vamos conversar um pouco como que essas práticas, essa prática nos ajuda a desenvolver o nosso relacionamento com Deus. E para a nossa conversa de hoje, eu tenho a alegria de receber a Adriana, que faz parte da Federação de Juvenis da Terceira Região, como secretária de atas. Adriana, muito obrigado e seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de ter recebido, né? Eu realmente não estava esperando. Foi uma surpresa, mas foi uma surpresa muito agradável. E é isso, eu estou feliz de estar aqui com você. E nós também estamos muito felizes, Adriana. E para completar esse time, eu queria apresentar a vocês a Júlia, que faz parte da Federação da Primeira Região como assessora financeira. Júlia, muito bem-vinda. Oi, gente, obrigada. Também me sinto honrada de estar aqui. Fiquei muito surpresa também, assim como a Adriana, e estou muito feliz de estar aqui. Que seja um tempo precioso de estudo e alinhamento. É isso aí, e o texto bíblico base para a nossa conversa e para a lição que a gente vai conversar hoje é o Salmo de número 119, do versículo 97 ao versículo 107. Você que já acompanha o nosso programa, você sabe que a gente não tem o costume de ler o texto bíblico aqui, mas a gente sempre incentiva para que você faça a leitura e assim consiga entender melhor aquilo que nós estamos conversando. E sem mais enrolação, eu queria saber de você, Adriana, o que é esse texto bíblico? Ele te chama atenção? O que você gostaria de destacar dele? É bem complexo, né, esse tema, mas assim, o que mais chamou minha atenção no texto e da minha vivência pessoal, é que como é difícil a gente conseguir identificar a voz de Deus, né, porque assim, isso já aconteceu muito comigo, de às vezes eu achar que é Deus, assim, falando muito na minha cabeça, e na verdade é só um pensamento de desejo meu me falando aquilo, e eu não saber ver a diferença. Então, a gente só consegue aprender, eu acredito que isso acontece com todo mundo, e a gente só consegue aprender a identificar a diferença quando a gente começa a ter um relacionamento próximo com Deus, e a gente começa a entender aquilo que Ele quer pra gente, e aquilo que a gente quer pra nós mesmos, sabe? É bem difícil mesmo, porque às vezes a gente quer coisas enormes acontecendo com a gente e Deus tá falando que coisas menores ou coisas diferentes vão acabar acontecendo com a gente. E a gente precisa estar pronto para identificar isso e aceitar quando as mudanças que a gente não planejava acontecem com a gente. Pode ser frustrante no começo, mas depois a gente começa a entender que o melhor é o que tá planejado pra gente, né? E é interessante que, de fato, a revista, a lição, ela traz essa perspectiva, né? Como a gente está trabalhando o nosso relacionamento com Deus, como que você, por exemplo, reconhecer a voz de alguém é um fruto de um relacionamento profundo, né? Um fruto de intimidade. E com Deus não é diferente, né? O fato de nós reconhecermos, entendermos, discernir se é Deus que está falando com a gente ou não, se é o fruto da nossa imaginação, dos nossos pensamentos, de fato, com esse relacionamento, é à medida que nós aprofundamos ele. E para você, Júlia, assim, pensando nisso, o que a lição ensina a respeito da Bíblia? Eu acredito que a Bíblia, como a lição fala, né, é um manual de instrução, né? A partir do momento que a gente estuda, a gente entende, a gente tem um conhecimento da Bíblia, a gente começa a ver que ela realmente, quando o texto fala, né, que é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos, é exatamente o guia, né, da nossa vida. E é interessante mesmo, e quando a gente pensa na Bíblia, né, na leitura bíblica, como uma disciplina espiritual e um meio de graça, como nós estamos pensando ao longo dessa temporada, que existem, a lição ela traz duas formas, né, de nós lermos a Bíblia.
Quais são essas duas formas, Adriana, se você pudesse explicar? As duas formas que eu consigo entender é quando a gente começa a estudar e quando a gente começa a meditar em cima da palavra, sabe? É importante porque assim a gente consegue criar um relacionamento mais profundo com Deus e realmente começar a entender o que ele tá tentando passar pra gente, sabe? A gente precisa entender primeiro o que ele tá tentando passar pra gente, pra depois a gente conseguir começar a passar para outras pessoas e fazer nossa missão aqui na Terra, né? Que é falar do amor de Deus e tudo mais. E a partir disso, Júlia, eu queria saber de você quais são as dificuldades para lermos cotidianamente a palavra de Deus. Eu acredito que seja manter a disciplina, né? Falo por mim mesmo. Ano passado eu tive uma experiência que na pandemia eu queria, sabe, eu busquei, tive um tempo muito maior, né, de busca e tal, e eu conversando com uma amiga, eu e ela, a gente decidiu iniciar um plano bíblico anual, né, e foi muito difícil manter a disciplina de ter que ler, né, acompanhar e tudo direitinho. Então, eu acredito que é um dos desafios maiores, né, manter essa disciplina. Uma vez eu ouvi de uma pessoa a respeito do dízimo, né, do 10ª parte de alguma coisa. E uma pessoa falou sobre essa questão da Bíblia, de que e se a gente desse nosso dízimo do nosso dia para o Senhor dedicasse nisso, né? No conhecer a Deus através da Bíblia, através da palavra, e que assim, se o dia tem 24 horas, a gente teria que tirar 2 horas e 40 do nosso dia para poder ler. E eu fiquei muito assustada com isso, que às vezes eu leio meia hora e eu já acho que tá certo, 10 minutos. E eu acredito que é isso, né? A questão da disciplina, de manter o foco, que não é fácil, né? Eu falo por mim mesmo, não foi fácil no início. Às vezes eu lia, tinha dias que até hoje eu me perco, falho, mas o importante também é não desistir, né? Porque tem dias que você vai estar cansado, tem dias que você vai estar mais tranquilo de ver, tem dias que você vai estar mais animado, vai querer ler a Bíblia inteira num dia só, mas a questão é isso, né? Ter disciplina e também ter a vontade, né? De ler e de buscar mais conhecimento de Deus. E é interessante, né, como quando a gente pensa nessa perspectiva que você trouxe sobre, se a gente pensar, né, 10% do nosso dia, 2 horas e 40, parece muito tempo, mas se a gente for pensar, é 10% do nosso dia, né? E aí a gente vai vendo como que muitas vezes a gente vai entregando tão pouco, né? Assim, a gente vai dedicar. Como que o nosso dia, às vezes, ele é tão cheio por outras coisas e a gente nem percebe isso, assim. E é claro que, né? A gente precisa entender que tudo aquilo que nós fazemos é feito para a glória de Deus. Então, nós precisamos não só separar essas 2 horas e 40 e o resto eu faço o que eu quiser. Não. Todas as nossas atividades precisam ser movidas por esse entendimento de que nós fazemos para a glória de Deus, mas ter esse entendimento não deve fazer a gente menosprezar ou deixar de tirar um tempo, ou deixar de tirar um tempo significativo mesmo, né, para parar diante de Deus. Sim, quando me falaram dessa questão do 10%, eu falei 2 horas e 40, parecia muita coisa, mas quando você começa a criar o hábito, né, de ler, de fazer devocional, de meditar na palavra de Deus, 2 minutos e 40 passam assim, quando você vê, você já tá ali e o Espírito Santo tá fluindo e já passou um tempão. Não, e principalmente quando você tem essa perspectiva, né, do estudo da Bíblia, né, de primeiro ler, estudar mesmo a Bíblia, e depois ter esse tempo também de meditar, de pensar o que esse texto traz de aplicação para a sua vida, né, meditar naquilo, como que Deus quer falar com você. Então, isso tudo demanda tempo, né, que pode ser feito em conjunto, ou pode ser feito em momentos. O importante é fazer. Às vezes você pensa assim, hoje, nossa, 2 horas e 40 é muito tempo, e aqui nós não queremos estabelecer que tem que ser esse tempo, né? A gente só está fazendo uma analogia mesmo, uma ilustração, pensando nessa parte do dízimo. Mas você pode começar com 10 minutos, né? Pode começar com 15 minutos, 20 minutos, e aí, à medida que você for fazendo isso vai se tornar tão essencial na sua vida que eu acho que naturalmente o tempo ele vai aumentando. Eu queria ouvir de você, Adriana. A Júlia aí, ela deu uma dica tão legal sobre né, fazer um plano de leitura bíblica aí com os amigos, como uma forma de incentivo. Você teria, talvez, também alguma dica que você daria para que a gente consiga incluir a leitura bíblica no nosso dia a dia? Então, eu assumo que esse é um problema que eu enfrento no meu dia a dia, né? Porque esse ano eu comecei a ter uma rotina, assim,
bem apertada de horário, porque eu estudo, e aí eu estudo também para tirar minha carteira de motorista, e aí tem que estudar, tipo, o dobro do tempo por dia, e aí acaba, às vezes, sendo difícil de encaixar o momento da devocional, mas o que eu posso falar é de, assim, tentar achar aquele momento em que você pode tirar um respirozinho ou acordar 15 minutinhos mais cedo, sabe? Esse tipo de coisa. É difícil acordar mais cedo ou ir dormir um pouquinho mais tarde ou tirar um tempinho do seu momentinho de descanso, de lazer para fazer isso, mas é um bom momento no seu dia e não deixa de ser uma coisa prazerosa de se fazer, sabe? Quando eu era mais nova, eu também achava que era chato, que era entediante e tudo mais, mas com o tempo a gente vai acabando descobrindo que é uma coisa importante de se fazer e que vai sim se tornando prazerosa com o tempo e vai se tornando uma parte importante da nossa rotina. Tem milhares de planos de leitura de graça na internet que você pode achar, ou livros de devocionais que te ajudam a encontrar um momento para você fazer um estudo, se você não tem. Se você não sabe escolher mesmo, ou se você ainda não sabe como se planejar, sempre vai ter alguém que já pensou naquilo que você está pensando agora, que vai tentar te ajudar, porque um consenso comum é que é muito importante esse momento de fazer e sempre vai ser importante e sempre vai ter alguém para te lembrar de que aquilo é importante. E eu queria ouvir de vocês agora, começando pela Júlia. Júlia, que desafios que essa lição traz para quem é juvenil? Eu acredito que é nessa questão de conhecer, né, de buscar, porque geralmente quando eu entrei para os juvenis, né, eu tinha mais esse negócio de que ainda sou criança, isso é muito coisa de adulto, essa questão de ler e tal. Então, assim, eu acredito que é esse desafio, né, de aplicar mais, de acrescentar, né, o momento de devocional no nosso dia a dia. Como a Adriana falou, né, às vezes a nossa rotina está muito corrida, mas é muito importante a gente pegar pelo menos 10 minutinhos no nosso dia, 15, para poder dedicar, né, esse tempo ao Senhor. O exemplo que eu dei de 2 horas e 40 foi só a questão do dízimo, né? Mas para mim foi muito difícil começar. No começo eu entrei com 10 minutinhos, com 15, 20, aí depois já foi melhorando. E acho que é isso, esse desafio que a lição traz para nós, né? De conhecer mais a Deus, de buscar mais, de reconhecer, né, a voz dele quando ele fala com a gente, porque a lição mesmo fala, né, no início, que quando a gente é muito fácil, quando a gente tem muita intimidade com alguma pessoa, é muito fácil a gente reconhecer só pela voz dela. Ela pode estar de longe, assim a gente reconhece. E que seja assim com Deus, né? Que a gente tenha uma intimidade tão grande com Ele, um relacionamento tão grande que Ele pode sussurrar e a gente vai saber que é Ele. É muito bom, Júlia. E você, Adriana, para você, quais são os desafios que essa lição traz para quem é juvenil? Eu acredito que, pegando assim também uma partezinha do que a Gil disse, a gente acabar mesmo tendo a disponibilidade de se aprofundar no nosso relacionamento. Às vezes, quando era mais nova, como eu falei, eu achava bem entediante, eu não gostava, eu gostava de ir assistir TV ou assistir alguma série e tudo mais. Então, a maior dificuldade que eu enfrentei, e que eu acredito que a maioria não, boa parte dos juvenis enfrentam também, é ter essa vontade de começar a ler e estudar a Bíblia. Porque, sabe, conhecer Deus, conhecer Jesus, todo mundo quer. Mas correr atrás disso é uma parte difícil, porque a gente tem que dispor tempo, tem que dispor disposição mental e tudo mais. Então, eu acho que quando a gente começa a fazer um pouquinho, a gente começa a fazer um pouquinho mais depois um pouquinho mais, e aí depois a gente começa a estar fazendo já um pocão, e a gente já está conhecendo bastante. Então, o que é desafio é realmente começar a ter essa vontade e explorar essa vontade até que deixe de ser vontade e passe a ser o que você realmente quer e o que você realmente faz. Meninas, que alegria poder falar com vocês, conversar sobre esse tema. Espero que tenha sido abençoador para vocês, como foi para mim. Eu queria dar essa oportunidade aí para vocês se despedirem. Foi muito legal conversar, ver pontos de vista diferentes, coisas que eu não tinha escutado ainda. É sempre muito bom, né? A gente ampliar o nosso conhecimento e a nossa visão de Bíblia é sempre muito legal.
E, gente, eu queria convidar vocês a seguirem a página da FEMEJU da Terceira Região lá no Instagram. A gente tem algumas devocionaizinhas lá, que pode ajudar vocês, né, nesse processo de começar a estudar um pouquinho mais da Bíblia. E é isso. Também quero muito agradecer, né, a oportunidade, o convite mais uma vez. Foi uma honra estar aqui, né, um privilégio, esse tempo especial de troca, de aprendizado. Foi muito bom. Também queria que vocês seguissem lá a página no Instagram da Primeira Região, tá? Femeju1RE. Nós também tivemos um projeto na pandemia, né, que é Pega a Visão, com devocionais, vários temas muito legais. E é isso, gente. Muito obrigada. Se você chegou até esse momento do vídeo, você não pode ir embora sem se inscrever no nosso canal, caso esteja vendo nosso vídeo, deixar o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua turma, para que essa mensagem, aquilo que nós conversamos, chegue ainda mais longe. Se você nos ouve pelo podcast, você também pode fazer isso. Lembrando, tudo que nós estamos conversando aqui nesse tempo faz parte, são temas das lições da revista Flâmula Juvenil Conectou, que é a revista que a Igreja Metodista lançou neste segundo semestre de 2021. E você encontra esse material no site da Angular Editora, em formato físico, digital, com material para aluno, material dedicado também para o professor, para que seu tempo de estudo bíblico seja aproveitoso, né? Inclusive, esse é um espaço muito bom para a gente começar a desenvolver nosso amor pela palavra de Deus, né? Usando o material que a Igreja Metodista prepara para você, que é juvenil. Então, aproveite, mergulhe nesse material. E lembre-se que esse é apenas o terceiro episódio dessa segunda temporada. Tem muito mais coisa para vir. E você pode, inclusive, maratonar a primeira temporada, que já está disponível. E a gente conversando sobre maturidade cristã. Então, nosso conteúdo está muito legal. Eu espero vocês no nosso próximo encontro. Até mais.